Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de conversão eletromecânica de energia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuitos magnéticos. E para falar disso, nós vamos fazer alguns exercícios. Antes, porém, vamos rever um pouquinho alguns dos conceitos, que nós vimos já nas aulas passadas. E aí eu tinha dito para vocês que o circuito magnético e o circuito elétrico, eles se assemelham muito. Em ambos os circuitos, a gente tem ali energia disponibilizada para que o circuito funcione. Então, no caso do circuito elétrico, a gente tem a energia elétrica, que é a força eletromotriz. Comparado ao circuito magnético, a gente também tem energia, a gente tem a força magnetomotriz. E essa força magnetomotriz no circuito magnético, ela tem a ver com a corrente que circula ali pela bobina, que está enrolada naquele caminho magnético, naquele núcleo magnético, e essa energia ela é potencializada à medida que nós vamos criando espiras, que nós vamos criando voltas ali naquele material ferromagnético. Com isso a gente aumenta a energia. Esse é o motivo pelo qual que a força magnetomotriz é dada então pelo número de espiras vezes a corrente. Bom, num circuito elétrico, a gente tem a corrente circulando num caminho fechado. Já no circuito magnético, quem circula é o fluxo magnético. No circuito elétrico, a resistência se opondo à passagem de corrente. No circuito magnético, quem se opõe à passagem do fluxo é a relutância. Então, eles são bastante equivalentes e nós vamos nos valer dessa equivalência para pegar um circuito magnético complexo e transformá-lo numa lei de Ohm. Ou seja, a gente aplicando a ideia e os conceitos de lei de Ohm, a gente consegue resolver circuitos extremamente complexos, daqueles que vocês resolviam lá em eletromagnetismo usando integrais. Então, a gente vai pegar um caminho muito mais curto do que isso. Então, aqui embaixo tem um quadro comparativo. Eu já havia falado dele na aula passada. Eu só vou aqui falar da permeância, que ela é o inverso da relutância. Assim como a condutância, ela é o inverso da condutividade. Bom. E aí, senhores, a gente tem as equações que nós deduzimos na aula passada. Então, são essas equações que nós vamos nos valer para poder efetuar esses cálculos. Então, vamos para o primeiro exemplo, para vocês verem o quanto é simples resolver esse tipo de exercício. A gente tem aqui esse primeiro exercício e... Deixa eu ver quem está chegando aqui. Bom, então aqui é o seguinte, dado um circuito magnético, está pedindo para calcular a relutância desse circuito. Então, nós precisamos fazer nos valer da equação de relutância. E a gente tem aqui alguns dados. Então, por exemplo, a área da seção transversal aqui desse circuito magnético, ele é de 27 centímetros quadrados. O comprimento médio desse circuito, se a gente pegar esse comprimento aqui, ele é de 95 centímetros. Esse circuito tem 600 espiras. Um conceito novo que eu acabei que eu não disse na aula passada, que é a permeabilidade relativa. Ela é comparada, quando você compara a permeabilidade do material com a do vácuo, você tem a relativa. Então, o conceito é bem simples, é uma equação apenas. E a indução magnética, que nesse caso aqui é 1,2 Weber por metro quadrado. Joia! Temos os dados e a primeira coisa que se pede, então, é a relutância. O detalhe aqui é o seguinte, mas as medidas do núcleo magnético foi dada em centímetros. E a gente precisa transformar isso para centímetro quadrado e metro, respectivamente. Claro que vocês podem usar aqueles métodos de conversão de unidades que vocês aprenderam lá no segundo grau, só que você tem que ficar decorando. Eu tenho uma certa aversão a decorar, eu prefiro raciocinar, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, que eu acho que é bem mais simples do que ficar decorando. Então, primeiro
Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Mas veja bem, a gente precisa substituir aqui centímetro quadrado por metro quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar ao quadrado esse lado da igualdade e esse outro. Ou seja, um metro ao quadrado, na verdade, é o próprio 1 metro quadrado. E 100 centímetros ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000 centímetros ao quadrado. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso, quando eu multiplicar aqui centímetro quadrado, eu preciso que o centímetro quadrado ele apareça no denominador aqui, ó. Para que eu consiga cortar isso. Eu preciso que fique dessa forma aqui. Porque aí eu corto isso com isso, o que vai resultar aqui metro quadrado. O que vai resultar é metro quadrado. Então, veja bem, mas eu não posso modificar o conteúdo em si. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é multiplicar essa área por 1. Se eu fizer isso, eu não altero esse resultado, ele permanece. Joia. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou deixar esse centímetro quadrado no denominador para conseguir cortar. Então, eu vou passar tudo que está do lado direito da equação para o lado esquerdo. Lembrando aos senhores, isso aqui está multiplicado por 1. Por isso que não apareceu. Então, quando eu passar isso aqui para o outro lado, eu tenho essa constante aí de conversão de unidade. Então, o que eu vou fazer é multiplicar por 1. Mas não este 1 aqui. Eu vou me valer deste 1 de cá. Então, eu tenho aqui 27 centímetros ao quadrado, multiplicado por 1, ou seja, multiplicado por isso aqui. Eu consigo, então, cortar centímetro quadrado com centímetro quadrado, conforme já disse, resultando a unidade final em metro quadrado. Ou seja, basta que eu faça essas contas. Feito isso, eu vou chegar numa área de 27 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Em outras palavras, para vocês não precisarem executar esses cálculos sempre que vocês tiverem que passar de centímetro quadrado para metro quadrado, basta vocês pegarem o que vocês têm lá de centímetro e dividir por 10.000. Toda vez que você fizer isso, você estará convertendo de centímetro quadrado para metro quadrado, e esse é um caminho mais rápido, evidentemente. Claro que se você esquecer esse número daqui a 10 minutos, que é o meu caso, por exemplo, aí basta que você repita esse raciocínio, desenvolva esse raciocínio aqui, que você chega nessa expressão sem nenhum problema. Então, tranquilo, já fizemos a primeira conversão, saímos de uma área de centímetro quadrado para metro quadrado. Faça a mesma coisa no comprimento, aqui é mais fácil, basta dividir por 100. A gente tem, então, as primeiras unidades convertidas. Joia! Agora fica fácil a gente aplicar a equação, quer dizer, ainda tem um problema, que é essa permeabilidade magnética aqui, porque foi dado só a relativa. Ora, sem problemas. A gente tem que a permeabilidade relativa é dada pela permeabilidade do material, mais aquela do vácuo. Essa foi dada, essa aqui é tabelada, é um valor tabelado, então, ou seja, é bem tranquilo a gente fazer essas contas, a gente chega, então, nesse resultado aqui de permeabilidade. Agora sim a gente consegue, esse resultado aqui, aliás, agora sim a gente consegue aplicar a equação de relutância, substituindo os valores, né? O comprimento do caminho magnético, que ele é 0,95 metros, mais dividido, né, pela permeabilidade, que a gente acabou de calcular, vezes a área que a gente converteu. Se fizer essas contas, a gente vai chegar aí 112.000 ampere por metro quadrado. Esse é o valor da relutância. Calculamos, então, essa questão A, e como vocês verem, é bem tranquilo de fazer, isso é aplicação de fórmula apenas. Bom, está pedindo aqui a permeância, e a permeância ela é o inverso da relutância. Como nós já havíamos calculado a relutância, basta a gente inverter, a gente chega então nesse valor aqui de permeância, também é bem tranquilo. Letra C.
o fluxo magnético? Ora, o fluxo magnético, a gente tem essa equação que nós vimos aqui, deduzindo na aula passada. A gente precisa, a gente tem o valor da indução magnética e a gente tem o valor da área, ou seja, aplicação de fórmula direta. Substituindo isso e fazendo essas contas, a gente chega aí em 3,24 vezes 10 a menos 3 Weber de fluxo. Ótimo, maravilha. Então, vamos para a letra D, que é a intensidade de campo magnético. Ora, a gente tem essa relação aqui, que é a permeabilidade do meio, que a gente já tinha visto, que é a quantidade de linhas produzida, na verdade, é o quanto eu consigo concentrar das linhas que eu estou produzindo. Isso vai me dizer o quanto que esse meio magnético ele é permissivo ou não. Ou seja, a gente tem a equação e a gente já calculou esse valor e esse valor aqui é um valor dado, um problema. Em outras palavras, calcular a intensidade de campo magnético aí é bem tranquilo. Basta substituir valores e a gente chega, então, numa intensidade de campo magnético de 382 ampere por metro. Estou pedindo a corrente do circuito. Ora, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos sair de um circuito magnético e vamos fazer a correspondência dele com o circuito elétrico. Então, a gente tem aqui a força magnetomotriz, o fluxo circulando e a relutância. Então, como a gente tem o mesmo material, a relutância ela é única. Se a gente tivesse mais um tipo de material nesse núcleo magnético, 2, 3 tipos de materiais, gaps, tudo isso teria relutâncias diferentes. A gente teria que ver como é que disposto esse núcleo magnético para a gente saber se as relutâncias estão em série ou paralelo. No fundo, é isso que a gente tem que fazer para poder fazer essa transformação. Então, esse circuito nosso aqui é bem simples. A gente tem aqui a força magnetomotriz, que é dada por NI, a relutância do circuito magnético e o fluxo circulando. De sorte que, pela lei de Ohm, seria tensão é igual a corrente vezes resistência. Fluxo magnético, então a gente tem que NI é igual a fluxo vezes relutância. Ou seja, aplicação direta de fórmula a partir do momento que você consegue montar esse circuito magnético na forma de circuito elétrico. Substituindo valores, foi pedida a corrente, na verdade, isolando esses valores e fazendo as substituições, a gente chega então numa corrente de 0,61 amperes para esse circuito. Ok? Isso aqui eu acrescentei face ao pedido que vocês fizeram na última aula. Vocês queriam saber como é que calculava, como é que determinava a bobina de um circuito. Então eu acrescentei essa etapa no processo e mostrar para vocês que é bem tranquilo também. Bom, primeira coisa, se é uma bobina, essa bobina ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, ou seja, a parte real é a parte resistiva, é a resistência da bobina. A parte imaginária é a reatância dessa bobina, ou a própria indutância. Na verdade, eu acabei calculando só o valor da bobina e não calculando o valor da reatância, mas isso é fácil de contornar. Bom, o que é fato? A gente sabe calcular a resistência dessa bobina, dado pela resistividade vezes o comprimento desse fio dividido pela área. Ora, a resistividade do fio é um dado de tabela. A gente sabe qual fio que foi utilizado para enrolar aqui, portanto a gente sabe a resistividade dele. E, obviamente, a gente sabe também qual que é a área desse fio, qual que é o diâmetro, a área da seção transversal. E aqui eu já aproveitei e já converti isso para metro quadrado para facilitar a nossa vida. Claro que se a gente pegar aqui a área desse núcleo magnético, você vai ver que a gente vai chegar num raio de bobina de 2,93 centímetros. E a gente sabe esse número de espiras, então a gente consegue calcular o comprimento do fio, ou seja, a quantidade de metros que foi utilizado para esse fio.
Então, para essa conta, o que nós vamos fazer? A gente tem o comprimento de uma circunferência, que ela é dada por 2πr, e a gente sabe quantas voltas que a gente deu para fazer essa bobina. Então, é possível estimar o comprimento total, né, do fio gasto para poder fazer essa bobina. Então, a gente tem esse raio, ele foi convertido para metros, né, a gente tem que usar isso em metros, e a gente sabe o número de voltas. Substituindo isso na equação, a gente chega aí numa quantidade de fios de 110,5 metros de fio para que a gente enrole a bobina. Bom, próxima etapa aqui, eu preciso... Na verdade, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu sei da área, eu acabei de calcular o comprimento, eu sei da resistividade, basta substituir isso então numa equação, a gente chega aí numa resistividade da bobina de 1,2 ohms. Maravilha! Agora eu preciso calcular a indutância. Essa indutância... Professor, só uma perguntinha aí. Esses valores aí também são dados do problema, né? Esse raio e a área aí, né, de 1,5. Sim, são dados de problema. Isso aqui, ó, eu peguei... Como eu elaborei esse exercício agora, que eu fiz? Eu peguei esses dados da aula anterior. Eu Não, beleza, beleza. calcular. Porque eu tinha visto lá no primeiro, aí eu falei assim, eu fiquei meio perdido, mas isso aí é dado que você trouxe, né? Eu peguei da aula passada. O raio Beleza. também é dado? Oi? O raio também é informado? Pois é. O que acontece? Foi informado aqui a área da seção transversal desse material magnético. E eu estou enrolando a bobina exatamente aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa área aqui e calculei qual seria o raio da bobina. Então, eu fiz a conta. Mas, via de regra, é um dado de problema. Ok? Obrigada. Eu não vou pedir que vocês calculem, eu vou fornecer esse dado. Mas nada impede também de ser calculado. Tá bom? Beleza. Pega do valor da área lá mesmo que foi dado, né? De 27 centímetros lá, né? Isso. Eu peguei 27 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E simplesmente, olha só. O que é a área? A área de uma circunferência não é π R2? Eu usei essa equação aqui. Inversa, né? Eu usei essa equação aqui. O que eu fiz? Passei esse π para cá dividindo. E tirei raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Esse aqui passou dividindo e desapareceu. Aí eu achei o R. É a única coisa que eu fiz. Mas ele é um dado de problema. Tá bom? Entendido. Bom, então a gente achou o valor da resistência. Agora a gente precisa achar o valor da bobina. Então vamos lá. Essa equação, eu coloquei ela pronta aqui para vocês, eu não deduzi, porque não deu tempo. Mas é uma equação relativamente tranquila. A gente tem que o valor da bobina, o valor da indutância, ele pode ser dado pelo número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente. Então, essa é uma equação, você pode utilizar essa equação aqui tranquilamente para fazer esses cálculos. O número de espira foi dado. O fluxo, se não me engano, nós calculamos. A corrente também nós calculamos. Pode usar essa equação tranquilamente para poder fazer o cálculo da indutância. Agora, a gente sabe que a gente pode usar a equação da força magnetomotriz, né? Força magnetomotriz, ficou bom isso aqui. De novo. Força magnetomotriz vai ser igual o fluxo aqui, vezes a relutância. Ora, com isso eu consigo isolar o fluxo, foi o que eu fiz aqui, ó. E substituir fluxo nessa equação aqui em cima. Quando eu fizer isso, eu chego a uma equação mais simplificada, onde o valor da bobina ele é dado por número de espiras ao quadrado dividido pela relutância. Então eu posso usar essa equação aqui também, ou seja, porque é a mesma coisa na verdade. Como eu sou da lei do menor esforço,
aqui eu faço menos conta do que de cima. Então, eu vou substituir na de baixo. Ora, a gente sabe o número de espiras, são 600. E a gente já calculou essa relutância, que é 112 mil. Na hora que a gente fizer essas contas, a gente vai, então, chegar num valor de bobina que é igual a 3,21 Henry. Então, com isso, a gente pode dizer que essa bobina aqui, ó, ela tem esses valores, esses parâmetros aqui. A gente pode substituir como sendo uma resistência e uma... Eu coloquei aqui o próprio valor da bobina, né? Mas aqui eu poderia colocar o valor da reatância. Na verdade, a maioria das vezes o que a gente faz é isso. Eu acabei comendo mosca aqui, mas a gente sabe que a reatância indutiva ela é dada por ômega L. Vou colocar ômega L. Ômega a gente sabe que vale 2πf. 2πf. Onde a frequência, esse F é a frequência e a frequência da rede. Aqui não foi informado se é uma tensão contínua ou se é uma tensão alternada. Se for uma tensão contínua, esse F é igual a 1. Se for uma tensão alternada, é a tensão é a frequência da rede, que é 60 Hz. Mas, então, com isso, de posse, a gente calculou o valor dessa bobina, a gente tem esses parâmetros aqui, a gente consegue substituir a equação e encontrar aí o valor da reatância indutiva desse circuito. Na maioria das vezes, a gente está aplicando aí, no caso de um transformador, que a gente está aplicando é uma tensão da rede, portanto, uma frequência de 60 Hz. E aí, então, a gente pode substituir esse valor de bobina aqui, aí sim, por uma parte real e uma parte complexa, que é a reatância indutiva. Eu fiz uma revisão com vocês de números complexos, não fiz? Ou não? Ô João, só uma perguntinha. Sim. Eu fiquei meio perdida essa última parte que você explicou. Esse L, na verdade, então, é o número de bobina? Eu não entendi. Então veja bem. A bobina, ela tem uma capacidade de armazenamento. Assim como o capacitor. No capacitor, essa capacidade de armazenamento chama-se capacitância. Numa bobina, ela se chama indutância. Okay? Um capacitor é dado em Faraday. A bobina é dada em Henry, ou milihenry, enfim. Tudo vai depender da capacidade desse armazenamento. Okay? Eu não fiz uma revisão com vocês de capacitor e indutor? Não? Você deixou só os videozinhos disponíveis lá no AVE, eu acho. Ah, tá bom. Então depois vocês deem uma olhada, que aí eu explico lá a teoria, né, do funcionamento de um capacitor e de um indutor. Eu deixei lá também sobre números complexos? Ou não? Isso eu não tô lembrando não, João. Eu não vi isso lá no AVA, não. Tá, eu vou mandar para vocês uma revisão de números complexos também, porque lá eu explico um pouco, né, sobre a característica do número complexo, e a gente tem que uma bobina, no fundo, ela vai funcionar como um número complexo, porque ela vai ter uma parte real, uma parte resistiva, e como ela tem uma parte indutiva, ela vai ter uma reatância indutiva. O que é a reatância indutiva? É a resistência que varia com a frequência. Por isso que a gente tem que uma impedância formada por uma parte real, que é o resistor, mais uma parte indutiva, que aqui eu vou chamar de J, para não confundir com a corrente, que é um JXL. Então, quando a gente quer descrever uma resistência onde tem um circuito com indutor ou capacitor, a gente não diz que a gente tem uma resistência ali, a gente diz que a gente tem uma impedância. Por que uma impedância? Porque existirá uma parte real, que é um resistor, mais uma parte complexa ou imaginária, que é a parte ou da bobina ou do capacitor. Eu vou
Eu vou mandar para vocês um vídeo também sobre números complexos, que aí vocês dão uma olhadinha lá, para que isso fique um pouco mais claro para vocês. Embora nós não vamos utilizar esses conceitos aqui nessa disciplina de conversão. A gente precisa disso para máquinas elétricas. A gente precisa disso para circuitos elétricos e a gente precisa disso para sistemas elétricos de potência. É fundamental, é substancialmente importante nessas disciplinas. Aqui, para a gente, não vai ser tão necessário assim, embora seja útil enxergar essas coisas, principalmente na hora que a gente vai falando de transformador. Então, eu vou mandar para vocês essa aula de números complexos, depois vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? Beleza. Maravilha. Um de vocês na aula passada, então, me perguntou, puxa vida, é possível, então, a gente dimensionar uma bobina, a gente fazer os cálculos dessa bobina? Eu disse que sim. Tiago, eu vou fechar seu microfone aqui. Eu disse que sim, e aí eu incluí essa parte aqui agora para vocês verem como é que é, tá bom? Como é que a gente calcula o valor da bobina em si e como é que a gente calcula, né, separa isso em parte real e parte imaginária. Embora eu não tenha apresentado aqui os cálculos para vocês. Mas, por exemplo, suponha que a tensão aqui seja uma frequência de 60 Hz. Ora, como é que a gente calcularia esse XL aqui? Seria 2πf, portanto, XL seria 2π vezes 60 Hz. Não, mas esse 60 ficou bom. Vamos de novo. Eu consigo fazer algo melhor do que isso. π vezes 60 Hz vezes o valor da indutância que a gente acabou de calcular aqui agora, que é 3,21. Rapaz, pilotar o mouse não é um negócio simples, não. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para a gente fazer essa conta. Então, vamos lá. 2π vezes 60 vezes 3,21. Ó. Peraí que deu um troço muito... Deu um... Olha só, vou escrever aqui em cima. A reatância, ela deu 1,21K. Ou 1.210, perdão. 1.210 ohms. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai representar uma bobina, a gente representa pela parte resistiva e pela parte, a resistência que varia com a frequência, ou seja, a reatância. Então, esses são os valores, ou seja, nada muito complicado de ser feito. Professor. Sim. Esse XL é o que mesmo? Isso é reatância indutiva. Reatância, seja ela indutiva ou capacitiva, significa resistência que varia com a frequência. Ok? Ok. Então, num circuito onde você tem resistor e indutor, o resistor se mantém, né? Porque isso, a resistência está intrinsecamente ligado ali às características construtivas, que é o fio elétrico, o fio de cobre. Esse fio de cobre ele vai ter uma resistividade, ele vai ter um comprimento e ele vai ter uma área. Isso é o que define a resistência do resistor. Mas da bobina, não. A bobina, além dessas características, nós tivemos que utilizá-las para calcular aqui o indutor, algumas delas, ela tem a propriedade dessa resistência, ela vai variar à medida que a frequência varia. Daí a gente tem uma parte que é real e uma parte que é imaginária. E aí a gente diz que esse circuito ele tem uma impedância, ok? Ou seja, ele tem um Z, que é a parte resistiva, e aqui no caso eu coloquei a bobina, né? A parte resistiva da bobina, mais a parte imaginária dessa bobina. Então a gente diz que a bobina ela tem uma impedância. Ficou claro agora? Beleza, tranquilo. Maravilha.
Vamos para o exercício 2. Agora o que a gente tem? A gente tem um caminho magnético que é composto por dois tipos de materiais. Que é um material tipo 1, que é o aço fundido, e o aço silício, que é o material tipo 2. E aí nós vamos ligar uma bobina também alimentar esse circuito, e aqui da mesma forma que o primeiro, não me preocupei com a tensão no circuito. Claro que eu poderia informar o valor dessa tensão para a gente calcular, por exemplo, a potência consumida, a potência demandada. Mas isso é uma segunda etapa. Quando nós estivermos falando ali de transformador, a gente vai ter que fazer isso. Por enquanto, vamos para as coisas mais simples. Bom, e o que está sendo pedido aqui? Calcule a corrente que irá circular nesse circuito, sabendo que o fluxo tem esse valor e o circuito tem 250 espiras. Foi dado aqui as dimensões. Observe vocês que esse primeiro material ele tem esse comprimento aqui, ó, comprimento médio, que é de 70 centímetros. Esse segundo material ele tem aqui um outro comprimento médio, que é esse aqui, ó, que é de 15 centímetros. E observem vocês que a área da seção transversal dos dois materiais é a mesma. Poderia ser diferente? Poderia ter um estrangulamento nessa parte aqui, ó. Não teria problema nenhum. Mas nesse caso, a seção transversal coincidiu, ou seja, ela tem a mesma área. Bem, a área e comprimento em centímetros quadrados. O primeiro passo é converter isso para metro e metro quadrado. Para converter para metro, a gente divide por 100. Para converter para metro quadrado, a gente divide isso por 10.000. Se a gente fizer isso, a gente chega nesses valores aqui, que estão em vermelho. Joia! Então, agora, a gente... Bom, nós precisamos sair de um circuito magnético e transformá-lo num circuito elétrico, para que facilite as nossas contas. Então, se a gente fizer isso, a gente tem aqui, ó, a força magnetomotriz, e a gente tem dois materiais, portanto, nós vamos ter duas relutâncias. E observem vocês que esse fluxo aqui, ó, ele vai enxergar a relutância desse primeiro material, e quando ele passar por aqui, ele vai enxergar uma segunda relutância. Portanto, essas relutâncias estão em série. Haverá um momento que elas estarão em paralelo? Sim, é o próximo exercício. Mas aqui, o fluxo, ele vai, como o fluxo aqui ele é único, ele vai enxergar essas duas oposições, né, que tentaram impedir que ele circule. Beleza, então o que nós precisamos fazer, aí seria o primeiro caminho, é calcular essas relutâncias, porque aí a gente iguala essas equações, ou seja, a força magnetomotriz aqui seria igual ao fluxo que está circulando, que circula por essas duas relutâncias, ou seja, relutância total, que é a soma da relutância 1 mais a relutância 2. Esse é o primeiro caminho. É um caminho possível? Mas ele é trabalhoso. Eu prefiro, ao invés de raciocinar do ponto de vista da corrente, raciocinar do ponto de vista da tensão. Lembrando a vocês que o fluxo aqui, ele se assemelha a uma corrente elétrica, é ele que circula. Eu prefiro, então, o segundo caminho, que eu acho ele muito mais fácil, né, que é o caminho das quedas de tensão. Então, veja bem, a gente tem que a energia total do circuito é igual à soma das energias. Se fosse um circuito elétrico, essa tensão aqui, ó, estaria sendo distribuída aqui e aqui. Ou seja, se eu somasse a tensão nesse resistor, mas a tensão que estivesse em cima desse outro resistor aqui, eu teria a tensão da fonte. Ora, no circuito magnético é a mesma coisa. Se eu pegar aqui, ó, a força magnetomotriz referente a esse primeiro trecho, somar com a força magnetomotriz desse segundo trecho, eu vou ter minha força magnetomotriz total. E, obviamente, eu vou preferir esse caminho, que ele é muito mais simples. Porque eu só tenho... Eu tenho o comprimento desses trechos. Eu tenho L1 e L2. O que eu preciso fazer aqui é calcular agora H1 e H2 apenas, para conseguir fazer esses cálculos. E, na verdade, H1 e H2 é um dado de... Eu preciso retirar isso de um gráfico. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Por quê? Porque eu tenho materiais diferentes aqui, ó, que é um aço fundido e aço silício. Ora,
Esses dois materiais, eles vão ter uma curva de esterese ou uma curva de magnetização diferente um do outro. E aí não foi fornecido esses valores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar essa curva de magnetização desses materiais para que eu consiga, então, encontrar ou a indução magnética ou a intensidade de campo magnético dessa curva. A gente já viu a característica de uma curva de esterese na aula passada. Bom, eu vou por esse segundo caminho aí, porque ele é mais promissor, ele é mais fácil. Então, vamos lá. Primeiramente, olha só, para que eu tenha, para que eu consiga encontrar a indução magnética, eu vou ter que calcular, perdão, a intensidade de campo magnético, eu vou ter que calcular aqui, ó, a minha indução. Por quê? E essa indução é fácil da gente calcular. A gente tem algumas informações que nos permitem fazer isso. Então, vamos por ela. Porque, olha só, eu tenho esse fluxo. Aliás, essa equação aqui é até melhor, porque eu tenho o fluxo e tenho a área. Ora, o fluxo é o mesmo, que vai circular nos dois materiais. A área é a mesma, a área comum, esses dois materiais, significa que a indução magnética nesse primeiro material vai ser igual à indução magnética desse segundo material. Então, eu vou usar essa fórmula aí para calcular essa indução magnética. Se a gente substituir valores, então, a gente tem, isso aqui foi um dado do problema, a gente tem o valor dessa área, a gente consegue, então, calcular o valor dessa indução. Lembrando a vocês que a indução do primeiro material é igual à indução do segundo material. Por quê? Simples. O fluxo é o mesmo, que ele está em série, e os materiais têm a mesma área. Beleza. Calculado esse fluxo, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o valor da intensidade de campo magnético por meio da curva de esterese ou curva de magnetização desses dois materiais. Então, a gente tem um dado de problema também, que é essa curva aí. Aonde? Essa curva A aqui, ó. Perdi o mouse. Perdi o mouse de novo. Essa curva aqui, ó, ela é a do ferro fundido. A curva B, que é essa aqui, é do aço silício. E a curva C, ela é... Perdão, a B é aço fundido, a C é aço silício. E a D é uma liga de ferro-níquel. Ora, a gente acabou de calcular aqui a indução magnética. Então, agora eu vou pegar a curva de magnetização de cada material para que eu ache a intensidade de campo magnético. A gente quer, primeiramente, a intensidade de campo magnético no aço fundido. O aço fundido é a curva B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse valor que eu encontrei da indução magnética até que eu encoste nessa curva. Encostei nessa curva, eu projeto para o eixo X. Nesse valor aqui. Como é que a gente descobre que valor é esse? Simples. A gente precisa saber quanto vale cada divisão dessa. E eu tomei o cuidado de fazer essas contas antes. Se a gente pegar aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem 20 quadradinhos. Ora, 100 por 20, a gente chega aqui, cada quadradinho desse, cada linha dessa, ó, vale 5 ampere por metro. Ora, observem vocês que até aqui eu tenho 200 ampere espira. Depois disso, ó, basta a gente fazer conta. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ora, como cada um deles vale 5 ampere espira, se eu fizer essa conta aqui, dá 5 vezes 5 dá 25. Se eu somar com os 200, eu tenho então a minha intensidade de campo magnético do primeiro material, que é o aço fundido, ele é de 225 ampere por metro. Joia! Eu preciso agora descobrir o H2, ou seja, o H do aço silício. E eu vou usar, então, a curva C.
ele aqui é do aço silício. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha indução, que foi calculada em 0,24, perdão, 0,4, vou projetar isso na curva C. Bate na curva e eu desço isso para o eixo X. E aí, basta eu contar a quantidade de quadradinhos que a gente tem aqui, quantidade de divisões. Eu contei isso anteriormente, deu 12 desses quadrados. A gente sabe quanto vale cada um deles, basta fazer essa multiplicação, a gente chega num resultado aí de 70 ampere por metro. E olha, eu já tenho os dois valores. Ô, professor. É 60, não? Professor. Sim, pode falar. Mas, voltando lá no gráfico, esse 0,40, quando que foi calculado? Eu fiquei meio perdida nisso aí. Vamos lá. Aqui, ó. A gente acabou de calcular esse valor, tá vendo? O que a gente tem essa equação... Beleza, o valor da indução, tá. A gente tem essa equação aqui. E eu quero exatamente a indução. O fluxo é um dado de problema. A área é um dado de problema. Basta a gente substituir que a gente chega nesse valor de indução. Ou seja, eu achei o eixo Y do meu gráfico. Agora eu vou projetar o eixo Y no eixo X. Então, beleza. Eu peguei o eixo Y e projetei esse eixo Y no eixo X. Posso fazer o contrário? Claro que posso. Eu posso pegar o eixo X, projetá-lo no eixo Y. No fundo, o que eu estou fazendo aqui é converter uma coisa em outra. Isso aqui é uma função. Essa curva ela vai determinar uma função, né? Então, eu tenho aqui o meu espaço de partida, o meu espaço de chegada, e um me leva ao outro por meio de uma regra de conversão aqui. Eu estou saindo de um espaço de partida, que aqui eu vou pegar o eixo X como sendo o meu espaço de partida. H, o meu espaço de chegada é a indução. Regra que me remete do espaço de partida ao espaço de chegada. O espaço de partida pode ser matéria-prima, o espaço de chegada pode ser produto acabado. O primeiro pode ser estímulo, o segundo pode ser resposta, o primeiro pode ser sintoma, o segundo pode ser uma doença. Enfim, eu tenho espaços diferentes e eles se interconectam por meio de uma regra. O nome disso é função. Boa parte das vezes, a gente usa uma equação para fazer isso. Agora, no nosso caso aqui, a gente está usando uma curva para poder fazer essa conversão, né? Para converter o meu espaço de partida no meu espaço de chegada. Eu estou usando o contrário. Na verdade, eu estou usando a inversa da função, que é o meu f de menos 1 de x. A função inversa. Na verdade, eu estou partindo da minha resposta para chegar na minha pergunta. Enfim, mas como esse tipo de conversão ele admite inversa, eu posso então percorrer esse caminho na parte inversa sem o menor problema. Ficou claro aqui, Raquel, o que eu estou fazendo? Não, ficou, tô tranquilo. Obrigada. De nada, eu estou convertendo um x no y. Na verdade, como eu estou aplicando inversa, eu estou convertendo um y em um x, e ao invés de usar uma equação, eu estou usando uma curva. Mas produzindo o mesmo efeito. Ok? Tranquilo. Maravilha. Bom, então eu tenho agora os dois valores, né, H1 e H2. Ora, eu vou agora substituir isso na minha equação. Isso aqui é muito mais fácil. Veja bem, eu encontrei esses dois valores aqui, lá no meu gráfico. Encontrei esse e encontrei esse. Esses dois valores aqui são valores tabelados. Né? É esse. Opa, desculpa. Não, é isso mesmo. É 0,7, é porque eu estou pegando o comprimento. É 0,7 e 0,15. Ora, eu vou passar este número de espiras para cá dividindo. Esse número de espiras a gente tem que é 250. Na hora que a gente fizer essa conta aí, a gente chega
uma corrente do circuito de 0,7 amperes. Senhores, esse caminho é muito mais fácil. Depois, se vocês quiserem repetir esse caminho, mas se valendo aqui da relutância, calculando a relutância, né? Calculando relutância 1, calculando relutância 2, fazendo essa soma para ter relutância total e multiplicando isso pelo fluxo, na hora que vocês dividirem isso pelo número de espíritos, vocês vão chegar no mesmo valor de corrente. Mas dá uma trabalheira fazer isso. Esse caminho aqui ele é muito mais fácil. Professor, não seriam 60 amperes por metro o H2, não? O H2, 70 aqui, ó. Não seria 60, não? Foi 12 vezes 5, não? Aqui. Mas, olha só. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6, tem razão. 60. Obrigado. Então, isso aqui está errado, ó. Então, aqui é 60. Vamos fazer essa conta de novo aqui? Deixa eu fazer ela aqui agora. Deixa eu pegar aqui. 225 vezes 0,7 mais 60 vezes 0,15. E eu vou dividir tudo isso por 250. Eu achei 0,666. Que se eu arredondar, por incrível que pareça, dá 0,7 do mesmo jeito. Um pequeno erro aqui, mas você tem razão, isso aqui é 60. Ou seja, o resultado deu praticamente a mesma coisa, apesar do equívoco. Maravilha, senhores. Agora vamos ver mais um exercício. Então, a gente tem esse circuito magnético aí. Ô, professor, sim. Essa curva de magnetização aí sempre vai ser nessa proporção aí de 5? Eu fiz essas contas. Agora, deixa eu voltar aqui. É porque se fosse para eu contar esse negócio aí, eu acho que eu não ia conseguir contar esses espacinhos. Vai nada. Olha só. Você vai pegar, por exemplo, você fazer isso no eixo Y. Suponha que tenha sido dado o eixo X e está te pedindo o eixo Y. É uma possibilidade. Olha só. Daqui até aqui, você vai contar quantos quadrados tem. Tem 1, 2, 3. Eu tenho que pôr óculos. Vamos lá, vamos de novo. Vou começar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, soltei um aqui, ó. 10. Ora, então o que eu tenho? Eu tenho 0,2, que é o meu valor aqui do intervalo. Em 10. 0,2 dividido por 10. Ou seja, cada um deles ali vai valer 0,02. Ah, entendi. Então, eu faço a projeção aqui, ó. Pego aqui, projeto aqui. Veja onde bateu no eixo Y. Nossa Senhora! Isso é uma reta, tá? Deu 1, deu 3 quadrados ali. Então, vai ser 3 vezes 0,02. Então, deu 1,0,06. Beleza. Tranquilo, valeu. Obrigada. De nada. Vamos lá. Terceira questão. Terceira e última. Quantas horas? Bom, senhores, foi dado esse circuito e está pedindo o número de espiras desse circuito. Foi dado aqui a área da seção transversal do meu circuito aqui, ó, do meu material ferromagnético. Foi dado o fluxo, a corrente total foi dada e foi dada uma outra informação aqui. Eu preciso ver se o caminho que eu vou utilizar vai necessitar dessa permeabilidade relativa do segundo material. O detalhe aqui é o seguinte, ele disse que o primeiro material é ferro fundido e o segundo material ele não sabe qual que é.
Tudo bem, sem problemas. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é sair desse circuito magnético e montar um circuito elétrico correspondente. Está aqui. Facílimo. Agora, olha só. Se a gente for seguir o caminho das relutâncias, né, se eu considerar que isso aqui é relutância 1, isso aqui é relutância 2, eu tenho duas relutâncias em paralelo. Eu vou ter que fazer o paralelo disso. O paralelo disso é o inverso da soma dos inversos. Bom, eu não gosto de nada que me dá trabalho. Eu já vi que eu não vou por esse caminho. Porque, olha só, se eu fizer pela queda de tensão, eu sei que a energia fornecida tem que ser igual à energia consumida. Se aqui tem paralelo, então, veja bem, eu posso pegar tanto esse braço aqui como esse, que eu tenho que chegar no mesmo resultado. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, NI, aonde esse I é o I total, porque a minha corrente ela vai dividir aqui, ó, para cá, para cá. Se eu pegar esse I como sendo o I total, eu posso pegar ou este lado aqui, ou este lado aqui. Ele já disse que não sabe que material que é esse. Então, eu vou pegar esse lado de cá, porque eu sei que o material é aço fundido. E vou igualar isso aqui, ó. Esse meu igual aqui ficou muito bom. Eu vou dizer que isso vai ser igual a isso aqui, ó. H1L1. Poderia ser igual também a H2L2. Mas eu já vi que eu vou ter dificuldade porque eu não sei que esse material 2 ele é desconhecido. Então eu vou ficar com essa equação aqui. E eu vou partir pelo método das quedas de tensão ao invés do método da relutância. Então vamos lá, eu vou precisar desse caminho, olha só. Eu vou precisar do comprimento desse caminho aqui. Esse comprimento aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calculá-lo. E aqui a gente tem como calcular, olha. A gente sabe que essa parte de baixo vale A mais B mais A. Então, se eu fizer A mais B mais A, vai ser 1 mais 3, 4, mais 1, 5. A parte de baixo tem 5. Ela tem o mesmo comprimento da parte de cima, que também é 5. E aqui, esse lado todo aqui vale D, que é 6. Então, aqui vale 6. Aliás, eu estou pegando esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui vale 6 e esse aqui vale 6. 12 mais 10, 22 centímetros tem o caminho 1. Esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, né, a gente tem 22 centímetros. Vou transformar isso para metro. Ou seja, vai dar 0,22. Professor. Sim. Você, no slide anterior, você colocou lá que o C vale 6? Não, o D aqui, ó. Pois é, do outro lado, lá no C, você colocou 6 também. O C vale 4. Pois mas é, você colocou... O C é só esse pedaço aqui, ó. Eu quero todo esse pedaço aqui, ó. Ah, então tá bom, beleza. Então ele é D. Isso a gente coloca para pegar aluno na prova. Claro que, na maioria das vezes, a gente pega o caminho médio. Aqui eu não tenho como pegar o caminho médio. Então, estou pegando o caminho inteiro. Tá bom? Para eu pegar esse caminho médio, eu teria que saber essa distância, por exemplo, daqui até aqui. Eu teria que pegar esse pedaço aqui para calcular o ponto médio. Dá para fazer isso aqui? Até que dá. Daria sim. Ó. Eu poderia subtrair de D eu retirar C. E aí eu ficaria com esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Aqui, ó. Divido isso por 2, eu conseguiria chegar nesse valor daqui até aqui. E aí eu poderia pegar pela média. Seria esse trecho, enfim. Daria um certo trabalho aqui, mas daria para fazer pelo caminho médio, que normalmente é o que a gente faz, tá? Mas aqui eu vou pegar o caminho cheio, que é mais rápido, mais simples também. E a diferença, o erro que a gente insere no final não é tão grande assim. Ora, a gente tem já
a gente tem o número de espiras. Isso aqui deve ter sido dado. Ah, não, isso é o que está sendo pedido, na verdade. Eu tenho a corrente total, eu tenho o caminho. O que me falta é só a intensidade. Para calcular essa intensidade, eu preciso de calcular a indução magnética para a gente ir lá no gráfico de magnetização e dar uma olhada. A gente tem o valor do fluxo e tem o valor da área. Então, isso nos permite calcular a indução magnética. Substituindo a equação, a gente acha 0,2 Weber. Claro que eu coloquei valores exatos para facilitar a busca no gráfico. Agora, pode ser que na hora que a gente estiver fazendo um exercício real, isso aí caia no meio, a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Aqui é só para a gente aprender a lidar com essa tabela. Olha só, calculei o valor de indução de 0,2. A gente está falando da curva B, que é o aço fundido. Então, o que eu vou fazer? Projetar isso na curva. Na hora que eu bater nessa curva, eu projeto isso no eixo X, que é esse valor aqui. Eu preciso calcular que valor é esse. Ora, até aqui, a gente tem que é... Na verdade, eu fiz conta aqui sem necessidade... Ah, não, precisava fazer conta assim. Até aqui a gente tem 125. Que aqui a gente tem 10 quadrados, não é isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade. Beleza. 5 vezes 5 dá 25. Então é 100. Como é difícil pilotar esse mouse. É 100 mais 25 para chegar até aqui. Que esse 125 está aqui. E aqui agora eu conto quantos quadrados eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3. 3 vezes o 5. Cada divisão dessa tem 5 amperes por metro. Ora, fazendo essas contas, se eu não errei esses cálculos, dessa vez, a gente tem 240 amperes por metro. A gente achou o valor da intensidade de campo magnético. Então, agora a gente tem todas as informações para que a gente consiga fazer essas contas aqui. Então, a gente tem o valor vindo do gráfico, que é 240. O comprimento a gente já havia calculado isso anteriormente. E a gente tem o valor da corrente total, que é de 0,2 amperes. Substituindo isso na equação, a gente chega no total de 264 espiras. Senhores, na prática, na maioria das vezes, isso aqui dá um quebradinho. Claro que eu fiz de modo que desse inteiro. Mas se, por exemplo, se fosse um projeto, se desse 264,7 espiras, ora, isso seria aproximadamente 265 espiras. A gente sempre arredonda para o valor mais próximo. Deixa eu apagar isso aqui. Para que isso aqui não... Bom. O professor. Oi. Novamente fiquei perdida no gráfico. Aquele 3 vezes 5 lá, que eu não entendi não. 125 mais... Vamos lá. Caiu aqui. Eu acabei perdendo aqui a borracha. Estou sem acesso a ela. Mas vamos lá. Eu projetei aqui o 0,2 da indução que eu tinha calculado na curva. Quando bateu na curva, eu projetei no eixo X. Eu preciso descobrir que valor é esse. Até aqui tem 125. Por que tem 125? Aqui tem 100 e aqui tem mais 5 quadrados até aqui. Se você contar aqui, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5. Como cada um deles vale 5, 5 vezes 5, 125. Então, até aqui, ó, tem 125. Agora eu vou contar o que falta. Olha só. Aqui eu tenho mais uma divisão, 2 e 3. Eu tenho 3 divisões e cada uma delas vale 5. Portanto, 3 vezes 5, 15. 15 mais 125 dá... 140. Ah, rapaz, 140. Mais um erro aqui, ó. Maravilha. Obrigado. Gente, desculpe, mas eu terminei de montar esses slides, faltava 5 minutos para a aula começar. Eu não tive nem tempo de revisar. Professor. Oi. Igual você está explicando aí que a divisão foi até 5, depois contou mais 3.
seria mais fácil contar até 8, não? É isso que eu ia perguntar. Por que até 8? Uai, 5, Ah, sim, que dá tanto faz. 40. Tanto faz. Porque Tanto faz, colocando dessa forma aí, por isso que é Raquel, né? Entendi. Isso mesmo. Por isso que a Não, Raquel ficou em dúvida. Eu também fiquei, mas depois, quando você falou em 3, eu falei, não, é só contar até 8, pô, muito mais prático. sim. Sim. Pega 100, que é até aqui, depois conta daqui até aqui, dá 8. Aí é 8, aqui seria 100, 100, mais 8 vezes 5. Portanto, dá 140. Tanto faz, né? Talvez eu tenha complicado demais sem necessidade. Mas vocês entenderam o que tem que ser feito. Não, agora eu entendi. Agora, outra pergunta. Toda vez que você der um circuito magnético, eu sempre vou ter que fazer o esquema do circuito elétrico para poder resolvê-lo? Acho bem mais fácil. Muito mais fácil. Porque senão você vai ter que se valer daquelas equações lá de eletromagnetismo. Aí são integrais. Aí você vai ter que pegar esses comprimentos aí e jogar nos limites da integral. Enfim, vira uma conta grande sem necessidade. Já que existe uma equivalência, é melhor você montar um circuito elétrico. É melhor você calcular como se fosse um circuito elétrico. Bem mais fácil. Entendi. Bom, senhores, então deixa eu fazer essas contas aqui de novo. É 140 vezes 0,22 dividido por 0,2. Isso dá 154 espiras. Então, vamos riscar aqui. N igual a 154. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, não. Eu vou parar essa aula aqui, a gravação, porque ela já está extensa. E aí eu vou abrir para perguntas.